Olá, boa noite. Mais uma vez nos encontramos aqui nesta live do Facebook da Província dos Missionários do Sagrado Coração de São Paulo. Uma alegria a sua companhia, obrigado, mesmo nesse domingo à noite, às 8 às 20h30, certamente com tantas outras possibilidades. Muito obrigado pela sua companhia conosco no nosso caminho do coração. Hoje o terceiro dia da nossa caminhada, Vamos dar mais um passo no nosso caminho do coração. Lembrando que nós estamos nos preparando para a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que acontece na próxima sexta-feira. Então o intuito dessas nossas lives é que nós possamos meditar, refletir um pouquinho sobre o Sagrado Coração de Jesus, sobre a simbologia do coração, para que isso nos ajude a nos prepararmos bem para a festa de sexta-feira, que vamos celebrar a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Várias pessoas estão entrando, eu agradeço a todos aqueles que estão já comigo aqui, na companhia boa, muito obrigado. Nesse momento eu não tenho como responder aqui as mensagens, aos boas noites, aos pedidos de bênção. Depois eu vou deixar um joinha lá, um comentário para cada um de vocês. Muito obrigado a todos pelo carinho e pela companhia. Queremos iniciar então esse nosso terceiro encontro do Caminho do Coração. Hoje, domingo, dia do Senhor, na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fazendo uma pequena retrospectiva para você que está nos acompanhando. Nosso desejo é que a gente faça uma panorâmica de uma caminhada histórica, desde um pouquinho de antes de começar a história nossa como era cristã, falando um pouquinho da simbologia do coração. Visitamos algumas culturas, a simbologia, por exemplo, no Egito, entre os gregos, a simbologia entre os povos semitas, sobretudo os hebreus, citamos no primeiro dia. Ontem fizemos uma caminhada olhando algumas citações de alguns padres da igreja nesse período dos 8 primeiros séculos do cristianismo, onde figuras eminentes nos ajudam a lançar as bases de toda a doutrina e teologia cristã dos primeiros séculos da igreja. Hoje, o nosso terceiro passo vai ser no sentido da gente olhar um pouquinho a devoção ou a espiritualidade do coração no período medieval. A Idade Média compreendeu 10 séculos da história da igreja, da nossa história, melhor dizendo, e a igreja viveu intensamente esse período, com muitas questões colocadas. Imagina, são 1000 anos de Idade Média, E nós vamos focar, na verdade, nesse período da Idade Média, em 6 séculos, de 1100 a 1700, preparando-nos um pouco, ou fazendo uma pequena introdução para que a gente chegue até o que nós chamamos de devoção clássica do Sagrado Coração, com São João Eudes e, sobretudo, com Santa Margarida Maria. Hoje nós ainda não vamos entrar nesses dois grandes santos, vamos fazendo essa prévia, esse primeiro passo, essa introdução do século XII ao século XVIII, de 1100 a 1700, com alguns santos, alguns personagens que nos introduzem nesse período. Já estamos no período medieval, que vão nos introduzindo. Nesse período medieval, nesses 6 séculos aqui que eu estou dizendo do período medieval, nós vamos ter o que nós chamamos de devoção privada ao Sagrado Coração. Por que devoção privada? Porque somente depois de Santa Margarida Maria é que nós vamos ter a oficialização da liturgia de festas ligadas ao Sagrado Coração de Jesus. Antes desse período anterior, nós já vamos ter diversas celebrações devocionais, diversos momentos, melhor dizendo, devocionais, experiências de diversos místicos com o coração de Jesus, mas bem localizados. Um aconteceu num determinado mosteiro, outro num convento, numa diocese, ainda nada assim, podemos dizer, oficialmente reconhecido pela igreja. Por isso, chamamos esse momento de devoção privada, até chegar lá em Santa Margarida Maria. Destes 6 séculos, nós vamos ainda subdividir. O primeiro momento vai ser o que nós chamamos de período de transição, mais ou menos uns 150 anos, onde nós vamos citar
aqui alguns santos para nos ajudar a entender um pouquinho ou compreender de maneira introdutória como que acontecia a devoção ao coração de Jesus nesse período. Tudo bem? Será essa a nossa proposta para hoje. Mais uma vez, obrigado pelas pessoas que estão entrando, vão aparecendo aqui os nomes, né? Deus abençoe você, obrigado pela sua companhia. Então, nesse período de transição do ano 1100 a 1250, há uma passagem gradual, objetiva, lá da teologia dos padres da igreja, como nós vimos ontem, né? Para uma devoção mais calorosa, mais subjetiva, ao lado ferido de Jesus, o que resultou numa síntese de aspectos objetivos e de aspectos positivos, ou melhor, objetivos e subjetivos, chamados assim de uma síntese que nós podemos verificar como sendo que, olhando para que esses tesouros da salvação, do coração trespassado de Jesus, olhado lá pelos padres da igreja, agora sendo verificados, sendo considerados como uma dádiva de amor pessoal, de uma teologia, de algo mais elaborado, agora passa a ser algo mais subjetivo, esse período de transição. E o primeiro autor, o primeiro santo que nós citamos desse período, que vai exatamente vivenciar esse aspecto desse período de transição, é Santo Anselmo de Cantuária, que morre no ano 1109. Monge beneditino, abade, filósofo, arcebispo da Cantuária entre 1093 e 1109, depois declarado doutor da igreja, chamado de fundador do escolasticismo, né, escolástica que já está nesse período aí, a toda prova, né, enfim, trazendo reflexões belíssimas e profundas para a caminhada da igreja. Anselmo exerceu enorme influência sobre a teologia ocidental e é famoso principalmente por ter criado o argumento ontológico para a existência de Deus. Olha o que ele diz sobre esse aspecto do coração de Jesus, né? A abertura do lado de Cristo nos revela a riqueza do seu amor, do amor do seu coração para conosco. Então, esse grande arcebispo da Cantuária, inclusive Santo Anselmo da Cantuária, ele é venerado por nós, católicos, por boa parte da igreja anglicana e por um grupo de luteranos também, é reconhecido como santo, né? Então ele vai dizer que a abertura do lado de Cristo nos revela a riqueza do seu amor, do amor do seu coração para conosco, diz Santo Anselmo da Cantuária. Depois, um outro grande nome deste período de transição é São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval, que morre no ano 1153, considerado o último dos padres da igreja. Grande homem, grande reformador, doutor da igreja também, grande devoto da Virgem Maria, pregador, místico, que desenvolveu uma intensa atividade pastoral, missionária, apesar de ser monge e abade, né, no seu período. Foi grande conselheiro de papas e reis, grande São Bernardo de Claraval. Ele vai nos brindar, né, com a seguinte passagem, veja só. Como a igreja encontra a riqueza da divina misericórdia nas aberturas das chagas de Cristo, onde poderá nossa alma encontrar um remanso firme e seguro, se não nas chagas do Salvador? Vai perguntar ele. O ferro cruel atravessou sua alma e feriu o coração do Senhor, a fim de que soubesse compadecer-se de minhas fraquezas. O segredo do coração de Cristo está sendo visto pelas chagas do seu corpo. Podemos contemplar já esse sublime mistério da bondade infinita de nosso Deus. Podemos, repito, dizer-lhe, contemplar as misericordiosas entranhas do nosso Deus através da chaga do seu coração, diz São Bernardo de Claraval. Desse período de transição ainda, desse primeiro período, como nós estamos subdividindo aqui, temos Santa Lutgarda de Brabante, na Bélgica, que morre no ano de 1246. Até que enfim uma mulher, não é? Uma santa, Santa Lutgarda de Brabante, uma belga. Olha que interessante. A Santa Lutgarda vai corresponder à primeira visão do período do coração de Jesus do período medieval. Então, antes de Santa Margarida Maria, quase 500 anos antes de Santa Margarida Maria, nós já temos uma vidente do coração de Jesus. Alguém que teve a visão do coração de Jesus, e foi Santa Lutgarda. Quando ela questionou a Jesus sobre a utilidade deste grande presente que ela havia recebido,
ou melhor, só voltando, ela era uma mulher muito simples, né? Era uma mulher que não tinha muita ilustração, não tinha estudo nenhum, mas ela recebeu o dom, a graça, né, de conseguir ler e interpretar os salmos que eram escritos em latim, embora não soubesse latim. Aí quando ela pergunta para Jesus qual é o sentido de ela ter recebido essa graça, esse presente, o Senhor então lhe apareceu, segundo ela conta, e vai perguntar para ela: mas Lutgarda, o que é que você quer mais? Ela respondeu: o que eu quero e vos peço, Senhor, é o vosso coração. E eu, diz o Senhor, quero possuir o teu. E assim se fez a troca de corações. Jesus troca com Santa Lutgarda, segundo a sua visão, segundo a experiência mística que ela teve, troca o seu coração, tira o coração do seu peito e coloca em Lutgarda, pega o coração dela e coloca no seu. É a primeira experiência mística, a primeira visão, né, que se tem sobre o Sagrado Coração, é com essa mística, com essa Santa Lutgarda, aí no século XIII, veja bem, estamos séculos antes ainda de Santa Margarida Maria. Depois desse período medieval vem um segundo momento, um período de grande vitalidade entre o século XII e século XIV, onde nós teremos como representantes desta divulgação da espiritualidade ou de alguns aspectos da devoção ao coração de Jesus, alguns franciscanos, as religiosas de Elfta e os dominicanos, alguns dominicanos. Vamos então aos franciscanos. Claro que o primeiro grande nome não podia ser outro senão São Francisco de Assis, né? Que morre no ano de 1226. Embora dificilmente haja algum registro que cite São Francisco falando exclusivamente do Sagrado Coração de Jesus, praticamente acreditamos que não exista, né? Ele falando literalmente do Sagrado Coração de Jesus. Ele teve um amor veemente pela humanidade de Cristo, né? Ninguém pode negar isso. O amor de Jesus crucificado possui São Francisco de tal maneira que o Senhor não pôde negar-se a partilhar com tão grande amigo as suas gloriosíssimas chagas e fez dele um dos primeiros defensores dessa devoção do coração de Jesus. São Francisco recebe as chagas, né? Porque ele contemplava, meditava muito na paixão de Jesus, nas chagas de Jesus, certamente na chaga do lado de Jesus, do coração de Jesus, tanto que ele recebe, né? Um outro franciscano, aí discípulo, né, claro, de São Francisco, São Boaventura, grande São Boaventura, que vai morrer no ano de 1274, por conta da sua profunda devoção à paixão do Senhor, tornou-se um grande mensageiro do mistério do Sagrado Coração. Aí tem alguns textos de São Boaventura falando do coração de Jesus. Vejam que bonito esses textos. Ele vai dizer: o coração do Senhor foi atravessado com a lança para que, pela chaga visível, reconhecêssemos o amor invisível. A ferida do coração de Cristo mostra a ferida da alma. Que coisa linda, né? E um outro trecho dele. Penetremos finalmente no humilde coração do excelso Jesus. A porta é o lado aberto pela lança. Aqui está escondido o tesouro inefável e desejável da caridade. Aqui se encontra a devoção, obtém-se a graça das lágrimas, aprende-se a mansidão e a paciência nas adversidades, a compaixão para com os aflitos e, sobretudo, aqui conseguimos que o nosso coração se torne um coração contrito e humilhado. Praticamente uma oração belíssima, né, de São Boaventura, a esse grande franciscano do século XIII. Ele vai dizer ainda: Jesus, tão bom e tão grande, deseja teus braços para abraçar-te e te espera, quando você se aproxima do seu coração. Então, sobretudo, aí São Francisco, com a sua devoção à paixão de Jesus, às chagas de Jesus, e São Boaventura. E outros franciscanos, né, que poderiam ser citados como divulgadores dessa devoção, por exemplo, Santa Ângela de Foligno, que morre em 1309, Santa Margarida de Cortona, em 1297, e muitos outros franciscanos da Ordem Terceira, que também se tornarão devotos e propagadores da devoção ao coração de Jesus. Depois temos um caso interessantíssimo de mulheres místicas, de uma experiência belíssima, algumas teólogas, que são chamadas as cistercienses de Elfta.
entre o século XIII e o século XIV, onde se viveu um transbordamento de amor pelo coração de Jesus. Desse mosteiro das monjas cistercienses de Elfta, nós vamos ter aí um centro de irradiação de amor, de devoção ao coração de Jesus. O monastério das cistercienses da Saxônia conseguiu o mais alto nível de cultura feminina conhecido em toda a Idade Média. Veja que interessante. Tornou-se também um centro que irradiava a aspiração à santidade e à oração. Dentre muitas notáveis, vamos citar 3 na sua relação com o coração de Jesus. A primeira delas, Santa Matilde de Magdeburgo. Santa Matilde de Magdeburgo. Nós temos 2 Matildes aí entre as cistercienses. Essa é de Magdeburgo, que morre no ano de 1282. No Sagrado Coração, ela vê sobretudo a vida interior do Senhor, ardente de amor, a quem os homens respondem com insultos. A madre lhe ordenou que ela escrevesse um livro das suas experiências, onde retratasse, aquilo que ela estava vivenciando com o Sagrado Coração. O que ela fez? E Jesus lhe disse, segundo as suas experiências místicas, tudo que está escrito nesse livro procede do meu divino coração, e aí ele voltará. Teve bonitas e profundas experiências com o coração de Jesus, Santa Matilde de Magdeburgo. Uma outra daí do mosteiro de Elfta, outra Matilde, Santa Matilde de Hagborn, que vai morrer 10 anos depois, Santa Matilde de Magdeburgo. Era uma nobre de nascimento e artista de temperamento. Foi acumulada de muitas graças por Deus, as quais manteve em segredo. Encontrou grande refúgio e paz durante os muitos sofrimentos que padeceu no coração do Senhor glorificado. Olha que interessante, a experiência dela é com o coração de Jesus ressuscitado, porque para ela Jesus não é tanto o homem das dores, senão o homem ressuscitado. Cristo, a experiência com o Senhor, com o coração de Cristo ressuscitado. A experiência de Santa Matilde de Hagborn, que morre no ano de 1298. E por fim, Santa Gertrude, a grande Santa Gertrude, que morre no ano de 1303. Tornou-se a maior das grandes mulheres desse convento. Recebeu inúmeras graças na vida interior. Escreveu diversos tratados que exerceram grande influência em toda a Idade Média e até hoje. Escreveu a sua devoção ao Sagrado Coração de Jesus, se caracteriza pelo amor, pela confiança e pela alegria. Olha que interessante, um aspecto diferente, daquilo que vai se ter em seguida, sobretudo com Santa Margarida Maria. Amor, confiança e alegria, estando tudo permeado pelo espírito da liturgia. Sua forma de conceber a devoção difere muito do que se verá em Santa Margarida Maria, que vem depois com um aspecto mais doloroso, com um aspecto mais reparador. Aqui temos um aspecto mais caracterizado pela alegria, pelo amor, pela confiança. É a experiência de Santa Gertrude. É uma dessas 3 que nós citamos, junto com as outras 2 Matildes, cistercienses de Elfta, esse lugar, esse convento, esse mosteiro, que vai ser um centro irradiador de experiências místicas com o Sagrado Coração de Jesus. Temos também os dominicanos desse período, vários dominicanos que vão ajudar na divulgação dessa devoção. Muitos difundiram a devoção ao Sagrado Coração de Jesus neste período medieval, sobretudo pela vasta presença que os dominicanos tinham em muitos lugares, sobretudo na Alemanha. Veja que nesse período, nestes séculos, aí entre o século XII e século XIV, eles mantinham os dominicanos 40 mosteiros masculinos, só na Alemanha, e 70 femininos. E como eles tinham uma liturgia própria, alguns aspectos que citavam o coração de Jesus, isso ficou bastante difundido nos mosteiros deles, sobretudo nessa região da Alemanha. Partindo da paixão de Jesus, combinava a devoção ao Sagrado Coração de Jesus com a Eucaristia. Entre os dominicanos temos o grande Santo Alberto Magno, que morre no ano de 1280. Ele insiste muitas vezes na ideia, já que os padres da igreja, que nós citamos ontem, falavam que a igreja nasce do coração aberto de Jesus, Santo Alberto Magno. Veja o que ele vai dizer. Em seu imenso amor, o seu coração, o coração de Jesus, estava tomado pela alegria de formar o mesmo ser conosco e encher o nosso coração de gozo e alegria.
Outra frase dele: antes que a lança atravessasse o seu coração, a sua alma foi atravessada por um punhal. Outra frase: sofreu a chaga em seu lado, para que não nos cansássemos de meditar sobre o seu coração. E a última frase de Santo Alberto Magno: o Senhor regou o jardim de sua igreja com o sangue do seu lado e do seu coração. Frases, então, de Santo Alberto Magno, esse grande dominicano. Outro dominicano, Mestre Eckhart, que morre no ano de 1347, um dos grandes pregadores do Sagrado Coração de Jesus, e fez grandes discípulos. Por exemplo, um outro grande discípulo de Mestre Eckhart é o Mestre Tauler, que vai morrer um pouquinho depois dele, né, como seu discípulo. E veja o que o Mestre Tauler vai escrever sobre o coração de Jesus. Se queres reclinar a cabeça como João sobre o amoroso coração de nosso Senhor Jesus Cristo, deves considerar atentamente o que te mostra. E o que mostra? Sua doçura, humildade e o ardoroso amor que teve para com seus amigos e inimigos, assim como sua obediência e entrega. E ainda, ele nos dá seu coração para que seja a nossa morada e deseja o nosso para que seja a sua. Dá-nos seu coração totalmente ferido para que permaneçamos nele até que nos transformemos por completo, tornando-nos semelhantes ao seu coração e para que, sendo dignos dele, possamos ser conduzidos até o divino coração do Pai. Veja que bonita reflexão do Mestre Tauler, dominicano, aí do século XIV. E, por fim, uma outra dominicana, a grande Santa Catarina de Sena, que morre no ano 1380, doutora da Igreja, pertencente à Ordem Terceira de São Domingos. Numa revelação mística, uma visão que ela teve, ela ouviu dizer Jesus para ela: queridíssima filha, como no outro dia eu recebi o teu coração que me oferecias, eis que aqui agora te dou o meu, e de agora em diante estará no lugar que o teu ocupava. Então vejam só, assim como nós tivemos lá atrás, né, a experiência que teve a nossa querida, só um minutinho aqui que eu vou achar, a nossa Santa Lutigarda, né, de Brabante, teve a experiência mística de troca de coração. Nós temos esse dito de Santa Catarina de Sena, que dá a ideia também dessa experiência mística de troca, né, de coração com Jesus. Ela, então, ela também experimenta, então, essa bonita, esse lado de ter essa experiência mística com Jesus, com o seu coração que vai se revelar. Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja. E, por fim, um terceiro período, nós vamos ter na Idade Média, período de renovação e de expansão entre os leigos, da devoção e da espiritualidade ao coração de Jesus. Estamos falando dessa devoção, como nós dissemos, ainda de forma privada, né? Estamos séculos antes de Santa Margarida Maria, somente a partir dela depois é que isso se oficializa, temos experiências bem localizadas, por isso nós dizemos que são experiências privadas, né, com o coração de Jesus. Então, nesse terceiro período, né, nós vamos perceber alguns leigos que vão revigorar essa espiritualidade e essa devoção. O século XIV mostrou-se decadente do ponto de vista da espiritualidade e da mística medieval. Contudo, logo em seguida, ganha vida com alguns personagens ligados também com a devoção ao coração de Jesus. Alguns deles, vamos citar somente aqui os nomes para a gente poder perceber como que também nessa idade, nesse período, melhor dizendo, já havia esse desejo, essa busca pelo coração de Jesus. Um monge cartucho chamado Ludolfo da Saxônia, no ano de 1378, quando ele morre, que vai escrever a Vita Christi, foi um dos grandes renovadores nesse momento da devoção e da mística do coração de Jesus. Depois um nome, talvez conhecido de alguns, se não pelo nome, pela obra que ele deixou escrita, é Tomás de Kempis. Tomás de Kempis morre no ano de 1491 e vai ser o escritor da Imitação de Cristo, esse livrinho que está em voga aí ultimamente, né? Tomou novo vigor ultimamente. Então, o autor desse livrinho, Tomás de Kempis, vai escrever nesse livro: se te refugias nas preciosas chagas de Jesus, sentirás grande fortaleza nas dificuldades.
Basta que uma vez adentres no coração de Jesus para que experimentes um pouco do seu ardente amor, já não te importando absolutamente de teus êxitos e fracassos. Pelo contrário, tu te alegrarias pelas ofensas que te fazem, pois o amor de Jesus nos torna humildes. E continua Tomás de Kempis: venha, ó homem, coração adentro, aos escondidos segredos do coração de Deus, que te abre a porta. Entra, bendito de Deus, não fiques fora do coração de Cristo. Então, Tomás de Kempis, autor da Imitação de Cristo, é leigo, mas vai ser aí um dos divulgadores também desse período, esse terceiro período que nós estamos subdividindo na Idade Média. Outro grande teólogo leigo, Dionísio, no ano de 1572, Dionísio Ricleu, ele foi mestre também de noviços e mostra a seus formandos de modo constante o caminho para o coração de Jesus. Justo Landsberger, no ano de 1539, fala também amplamente da devoção ao coração de Jesus. E São Pedro Canício. São Pedro Canício, um jesuíta incansável nos tempos da Contra-Reforma Católica. Aqui já estamos falando de um religioso, né? Ele morre no ano de 1597, já estamos aqui no finalzinho do século XVI. Vai ser um grande divulgador também da mística do coração de Jesus. E por fim, São Francisco de Sales, que juntamente com Santa Joana de Chantal, vai fundar a Ordem da Visitação e são também divulgadores da devoção ao coração de Jesus. São Francisco de Sales é doutor da igreja, né? Grande místico, vai ser junto com Santa Joana de Chantal, então, fundador da Ordem da Visitação. Santa Margarida Maria depois vai entrar no mosteiro desta ordem, né? Da Ordem da Visitação. Então vocês vejam que aqui já estão as bases, que depois certamente Santa Margarida Maria vai beber dessa fonte que os seus fundadores já vão trazer consigo, né? Então vejam só, o misticismo, quando a gente fala aqui do misticismo, falando na mística medieval do Sagrado Coração, vai se expressar como? Em orações, em poesias, em hinos, em autos sacramentais. Com essa crescente publicidade se relacionam também as origens de um culto litúrgico. Começa aí a ser gestado, né, um culto litúrgico ao coração de Jesus, mas não propriamente com esse nome. Nós vamos ter nesse momento um culto litúrgico, por exemplo, na festa da Sagrada Lança, na lança que fura o coração de Jesus, né? Instituída pelo Papa Inocêncio VI, no ano de 1353. Vamos ter também a festa das cinco feridas, celebrada aí em todos os mosteiros dominicanos na Alemanha, no período medieval. E quando, lógico, se vai cultuar as 5 feridas de Cristo, se cultua também a ferida do seu coração. Estava então aí sendo preparado o terreno, né, para a Santa Margarida Maria de Pará e Lemonial, que teve de promover o movimento em favor da celebração litúrgica desse mistério em toda a igreja. Então vocês vejam que pouco a pouco essa devoção vai tomando corpo, né, vai ganhando forma, diversos aspectos diferentes, como nós estamos vendo ao longo da Idade Média, vimos com os padres da igreja. E amanhã nós queremos então entrar naquilo que nós chamamos da devoção clássica ao coração de Jesus, com São João Eudes e Santa Margarida Maria. Os dois grandes nomes, sobretudo Santa Margarida Maria. Tá bom? Então hoje nós vamos ficando por aqui com essas informações, olhando um pouquinho assim, com uma visão muito panorâmica, né, superficial, para a gente perceber, né, que ao longo da nossa história cristã, diversos místicos, diversos homens e mulheres foram fazendo essa experiência com Cristo Jesus à luz da devoção e da espiritualidade do seu coração. Então amanhã nós queremos falar um pouquinho mais de São João Eudes e, sobretudo, de Santa Margarida Maria. Tá bom? Queremos então encerrar mais uma vez esse nosso momento e do nosso caminho do coração, hoje no terceiro dia, rezando uma oração ao coração de Jesus. Vamos rezar uma oração ao coração de Jesus composta pelo Padre Júlio Chevalier. Convido você no finalzinho desse nosso domingo, colocar no coração de Jesus a sua necessidade também, a sua intenção, a sua vida, as pessoas que você ama, essa semana que estamos começando, para que Ele nos dê a graça, a força para superarmos as dificuldades e seguirmos adiante. Acompanhe comigo então esta oração. Senhor Jesus, manso e humilde de coração,
derrama abundantemente sobre nós os dons do teu amor. Ilumina nossa inteligência para conhecer-te melhor e cada vez mais nos identificar contigo. Orienta a nossa vontade. Dá-nos generosidade para caminhar sem resistências à ação do teu Espírito. Consagra-nos na verdade e no amor, para que sejamos testemunhas de teu amor e te glorifiquemos sempre. Amém. E hoje, domingo, culto de adoração, culto perpétuo ao coração de Jesus. Senhor Jesus Cristo, em união contigo, queremos adorar a Deus, nosso Pai, em nome de toda a criação. Hoje, muitos de nós podemos manifestar-te publicamente a nossa adoração filial, durante o encontro de nossa comunidade, durante os momentos em que estivemos unidos em oração. Em união com Maria Santíssima, nós te pedimos sobretudo pelas pessoas que não conhecem a Deus, nosso Pai, e por todas as que se esqueceram do seu amor. Coração de Jesus, Templo Santo de Deus, tem compaixão de nós. Obrigado a você que esteve conosco nesta meia hora, na nossa live, nesse terceiro passo do caminho do coração. Eu espero você amanhã, segunda-feira, para mais um passo, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre esta grande figura relacionada ao coração de Jesus, que é Santa Margarida Maria Alacoque, a vidente de Paray-le-Monial, na França. Vamos falar um pouco então da devoção clássica ao coração de Jesus, tá bom? Eu aguardo você amanhã então, nesse mesmo horário, às 20h30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Sagrado Coração, rogai por nós. São José, exemplo e padroeiro dos amigos do coração de Jesus, rogai por nós. Que você tenha uma excelente noite, um bom descanso e nos encontramos então amanhã. Uma boa semana. Muito obrigado pela sua companhia.